Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês na prática como que nós fazemos o pedido de oferta pública de cotas de fundos imobiliários. Então já estou aqui pequenininho aqui no canto direito, que nós já vamos direto para o vídeo. Se você não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse canal, deixar nos comentários o que você achou. Nós vamos ter muitos vídeos práticos, assim eu sei que muitos investidores têm dúvida. Então, o objetivo é esse, trazer conteúdos novos, conteúdos iniciantes e conteúdos avançados. Tem um outro vídeo, eu vou deixar um card aqui para vocês, tá? Em que eu trato bastante sobre essa questão do rateio linear, rateio proporcional, como que funciona a oferta pública. Eu separei em dois vídeos, se você quiser já ir lá direto para ele, porque já conhece bem aqui a tela de como que você faz esse pedido, que opção fazer, se não, fica aqui até o final para que você aprenda qual das três opções você tem que fazer. Então, nós estamos aqui na minha tela da minha corretora, eu uso a XP, tá? Então, digamos que você queira participar de uma emissão. Como é que eu faço? Eu venho aqui, minha conta, né? Minha conta não, produtos, ofertas públicas, e aí aqui eu tenho ofertas públicas. Se eu quisesse participar de um direito de subscrição, que vai ficar para um outro vídeo, eu clicaria aqui. Então, oferta pública. Cliquei em oferta pública, ele vai me trazer todas as ofertas públicas que estão disponíveis. Então tem várias ofertas públicas aqui disponíveis. Digamos que eu queira participar do VBI. Por favor, gente, isso não é recomendação de como. Recomendações eu faço só lá no meu serviço de research, tá? Aqui é só para realmente explicar para vocês como funciona. Isso aqui é uma oferta pública, uma oferta feita pela Instrução Normativa 400 da CVM, e aí por isso eu posso participar aqui. Como é que eu faço? Venho aqui e clico em aderir. Quando eu clicar em aderir, ele já vai me trazer aqui o prospecto e todos os outros documentos que eu teria que ler, né? Tenho que ler, o ideal é que eu leia para realmente entender bem, ou você assina lá o Desmistificando FI. Normalmente eu faço análise dessas emissões para que auxiliar vocês, mas sempre é importante, mesmo sendo meu assinante, que você leia, tá? Vou vir aqui e vou fazer a adesão dessa oferta, ok? Não estou aderindo, eu não vou concluir, porque eu não quero que pareça uma recomendação de compra, eu quero apenas explicar um ponto que eu recebo muitas perguntas. Então, eu vou declarar aqui que eu tive acesso às condições e vou fazer a adesão, ok? Aqui eu chego numa tela, que é a tela do pedido e a tela que eu tenho recebido muitas perguntas. Por quê? Porque quando eu chego aqui, vem aqui, ó, modalidade, tá? E aí eu clico em selecionar e aí aparece esse monte de opção e o investidor me pergunta, meu Deus, Rodrigo, o que eu tenho que selecionar aqui? Do que eu recebo de foto dessa tela é um negócio impressionante. Então agora você não vai mais ter dúvida dessa tela e qual opção você vai fazer, tá certo? Vamos, primeiro ponto de todos, vinculados, tá? Se você não é uma pessoa vinculada, não pertence a uma empresa que é vinculada ao administrador, ao gestor, ao vendedor do imóvel, você não é considerado uma pessoa vinculada, esquece esses três itens, que você vai ver que eles são iguais, tá? Eles têm os mesmos nomes iniciais, só que ao final ele está escrito vinculado, que realmente são para os investidores que têm algum vínculo com um distribuidor ou coisa do tipo, tá certo? Vamos nos concentrar nas três primeiras opções, para que eu possa explicar um pouquinho para vocês. E aí aqui nós temos as opções que são o seguinte: reserva condicionada à colocação total da oferta base, reserva proporcional ao atingimento da oferta base e reserva condicionada ao valor mínimo da oferta. Então nós temos duas opções que chama-se oferta base e uma opção que chama-se mínimo da oferta. Então, para poder explicar bem adequadamente isso, quero explicar para vocês o que é oferta base e o que é mínimo. E isso você encontra no prospecto de todas as emissões. Já deixei aqui a emissão do CVBI separada, o prospecto, para explicar um pouquinho para vocês. O que é a oferta base, Rodrigo? A oferta base é isso aqui, ó. É esse número grande que está aqui em cima, 202.507.100. Isso é a oferta base. O que é a oferta mínima? A oferta mínima, ela normalmente está aqui, ó, em letras bem pequenininhas. Espero que vocês consigam ver na tela, senão tem que abrir lá o prospecto, tá, pessoal? Mas aqui, ó. Respeitado o montante mínimo da oferta, correspondente a 300 mil cotas ou 30 milhões de reais. O que significa oferta mínima? Oferta mínima é o mínimo que eu preciso alcançar para que a oferta seja concluída. O que acontece se a oferta não alcançar os 30 milhões, se nós não tivermos 300 mil cotas subscritas? Cancela-se a oferta, devolve-se os dinheiros para os investidores. Se eu passo do mínimo, aí
está feito, eu posso seguir no mínimo sem maiores problemas, tá certo? Então, nós fizemos essa separação. O que é oferta base e o que é oferta mínima, para que você agora possa entender um pouquinho melhor. Deixa eu ampliar aqui para você ver um pouquinho melhor. Aí, perfeito. Então, aqui nós temos reserva condicionada, colocação total da oferta base. O que significa isso? Significa que se eu marcar essa opção, então eu marquei essa opção, tá? O que acontece? O meu pedido só vai ser atendido se toda a oferta base ou mais for colocado no mercado. Ou seja, se eu tiver no mínimo R$ 202.507.100 da distribuição. Eu digo no mínimo porque normalmente eu tenho um lote adicional, então eu posso normalmente subir em 20% essa oferta. Aqui está até aqui, ó, 20% essa oferta de lote adicional. Tá? Se eu clicar nessa opção, nessa primeira opção, é isso que eu estou dizendo. Eu só quero participar se eu alcançar os R$ 202 milhões. Detalhe muito importante. Quem marcou essa opção, isso foi muito interessante, porque quem marcou essa opção em ofertas públicas antes da pandemia e depois explodiu a pandemia, conseguiu ter o dinheiro devolvido da emissão e aí conseguiu comprar as cotas mais baratas do que a própria emissão. Por quê? Porque a emissão acabou que ela seguiu o andamento. Depois de ter estourado o problema da pandemia, as cotas do mercado secundário desabaram, mas a emissão já estava em andamento, você já tinha pedido. É isso que acontece aqui. Se você fizer essa opção, você vai ter lá a reserva, vai continuar com a reserva, só que se não alcançar essa oferta base, porque foi justamente aquele episódio, daí não se alcançou a oferta base, você vai ter o seu pedido cancelado ou mesmo a devolução do dinheiro. Aí vai depender ali se teve liquidação ou não, mas normalmente não chega nem a liquidar, tá? Segunda opção, reserva proporcional ao atingimento da oferta base. Eu, particularmente, acho que esse nome confunde muito. Eu não sei se as outras corretoras usam exatamente esses mesmos títulos, tá? Porque realmente esse nome aqui da XP eu acho que gera muita confusão. O que significa essa opção aqui? Reserva proporcional ao atingimento da oferta base. Significa que você quer participar da oferta, desde que ela passe o mínimo, porque também se não passar o mínimo você não vai conseguir mesmo, a oferta vai ser cancelada. Mas, se ela não alcançar a oferta base, ou seja, os 202 milhões, você não quer pegar todas as cotas que você pediu, ou seja, você quer pegar proporcional à quantidade de cotas que foram alcançadas. Rodrigo, eu não entendi nada. Tá certo, gente. Vamos para o exemplo prático. Pedi 1.000 cotas. Pedi 1.000 cotas de CVBI. Tá? Quando chegou lá no final da oferta, tá? Já foi feita a liquidação e tudo mais, chegou lá no final da oferta, não alcançou os 202.507.000, alcançou 101 milhões. Alcançou 101 milhões, ou seja, 50%. Você escolheu a opção do meio, proporcional ao atingimento da oferta base, com 1.000 cotas. Foi 50% da oferta base que eu alcancei. Então, a quantidade de cotas que eu vou receber vão ser 500 cotas. Tá? A liquidação vai ser essa, por quê? Porque eu fiz essa opção de ser proporcional ao atingimento da oferta base. E por fim, uma terceira opção, que também acho que poderia ter outro nome, que é escrita a seguinte: reserva condicionada ao valor mínimo da oferta. Ou seja, passou do mínimo, eu quero tudo que eu pedi. Tá? Não daria nem para dizer que é condicionada, porque todo mundo está condicionado ao valor mínimo da oferta. Por isso que esses nomes geram um pouquinho de confusão. A ideia dessa opção aqui é: eu quero o que eu pedi. Não importa se vai alcançar a oferta base, se não vai alcançar a oferta base. Tendo emissão, ou seja, passando do mínimo, eu quero o que eu pedi. Então, se eu pedir 1.000 cotas e alcançou só os 30 milhões do mínimo, eu vou ganhar minhas 1.000 cotas que eu solicitei. Então, esses três nomes significam isso. Isso é muito importante, muita gente está tendo essa dúvida, tá? Qual opção vai escolher. E me pergunta, o que eu tenho que escolher? Eu posso dizer para você que você tem que escolher, você tem que ver o que você quer. Se você quer as cotas, independentemente do que aconteça no tamanho da oferta, você pega essa condicionada ao valor mínimo da oferta. Você quer só se tiver toda a oferta, você põe
colocação total da oferta base. Rodrigo, como que eu faço essa diferenciação? Como que eu faço o racional? Normalmente, pelo estudo de viabilidade, você consegue ter uma ideia do que você faria. O estudo de viabilidade, tá? Não são muitos os casos dos fundos recebíveis, vale mais para fundo de tijolo. Eles trazem o que vai ser adquirido normalmente, né? Nem sempre, mas normalmente o que vai ser adquirido se eu alcançar a oferta base, se eu alcançar a oferta mínima, se eu não alcançar a oferta base. E aí você pode ter a reflexão, ou seja, você pode ter lá um fundo que vai comprar, por exemplo, 2 imóveis. Teve um caso uma vez que eu analisei, o Pátria Logística, e funcionava da seguinte forma: se o fundo fizesse a oferta base, a oferta total, tá? Se ele conseguisse colocar toda a oferta, ia ser bem interessante. Ele ia ter 2 imóveis, então ele ia ter uma diversificação interessante. Se ele não conseguisse a oferta total, a oferta base total, ele ia comprar um imóvel só. Então ele ia ficar muito concentrado num inquilino só e com uma alavancagem que, na minha análise, no meu research, eu não me agradava muito. E aí aquele poderia ter sido o seu racional. Não, beleza. Se eu alcançar a oferta base total, tô dentro, porque aí eu tô com os 2 imóveis. Se não alcançar, tô fora. Aí você pega a primeira opção. Ou então você poderia ter dito assim: se alcançar a oferta base total, ou seja, vão ter os 2 imóveis, estou dentro. Mas se não alcançar, eu quero estar dentro também, mas eu quero estar menor. Então eu quero pedir 1000 cotas, mas se não alcançar tudo, eu quero ficar menor. Então eu faço proporcional. Por quê? Porque aí vai ser proporcional ao montante que foi colocado. Ou você pode dizer assim: não, gostei, se comprar os 2, ótimo, se comprar um só, ótimo também, e eu quero estar dentro. Então você vai lá e faz reserva condicional ao valor mínimo da oferta, tá certo? Conforme a sua corretora, vai ter outros nomes, outras opções, mas a base é essa, a base lógica é essa, e você pode fazer a sua adaptação. Se você tiver em conta em outra corretora, deixa um comentário aqui, como é que a sua corretora chama lá, por favor, como é que ela chama esses nomezinhos, o que você achou do vídeo, dá aí sugestão de novos vídeos e não deixa de se inscrever no canal. Obrigado, forte abraço!